Um dos principais pontos que se tem para o KEEP quando se cria um indicador é ter por objetivo expressar com clareza um determinado desígnio ou intenção, ou seja, apresentar aquilo que se pretende fazer, demonstrando aos colaboradores onde a empresa quer chegar e qual caminho ela irá seguir a um determinado tempo elaborado por ela dentro do planejamento. Entre algumas técnicas que descrevem a maneira para orientar a construção dos objetivos utilizados é a metodologia SMART. Metas SMART é uma estratégia importante para conduzir sua equipe e a empresa para ter resultados vencedores. Há um dito popular que diz que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Esta frase nos faz pensar em como é necessário estabelecer metas pessoais e no âmbito empresarial também, assim como estabelecer metas corporativas, departamentais e individuais para cada equipe. Quando as metas de uma empresa satisfazem as características de meta SMART e são aceitas em um compromisso envolvendo a maioria ou a generalidade dos colaboradores, elas podem contribuir para uma criação de diversas vantagens para a organização. A metodologia SMART é composta por algumas letras, o S, M, A, R, T. O S significa especificar. A primeira etapa da metodologia tem por meta instruir que os objetivos precisam ser claros e não permitir que tenha interpretações variáveis, ou seja, não pode gerar dúvidas e devem ser entendidos imediatamente. Portanto, é preciso detalhar os objetivos sem apresentar uma informação vaga que possa confundir. Trazendo um exemplo, seria aumentar a receita da empresa. Observe que a meta não está clara, pois não descreve a quantidade ou porcentagem, ou seja, o quanto precisa ser alcançado. Portanto, para facilitar na construção desse objetivo, faça o seguinte questionamento: qual o propósito desse objetivo? Quais são as pessoas envolvidas? Quais as restrições do objetivo? Quais são as demandas básicas para se colocar esse objetivo em prática? O que está vinculado ao comprometimento desta meta? O que se deseja alcançar, de preferência, as ações finais. O M, que significa mensurável. Nesta fase é importante que os objetivos sejam mensuráveis, ou seja, que eles possam ser medidos por meio de números e indicadores. Se por algum motivo você perceber que não foi possível transformar o objetivo em números, considere retornar para a etapa anterior e verificar a informação. É claro que você precisa considerar o fato de ter elaborado o objetivo e que ele pode ser mensurado numericamente. Para te orientar nessa trajetória, pode ser feito os seguintes questionamentos. O primeiro: quanto precisamos aumentar? As áreas de venda, produção ou ainda a área comercial são bons exemplos para determinar um acréscimo de meta. Porém, é preciso pensar que, na redução de gastos, analisar o aumento de pessoas afastadas para o tratamento de saúde ou ainda o turnover, que é o número de pessoas desligadas na empresa. Você ainda pode questionar sobre que porcentagem a empresa tem hoje sobre um indicador e quanto ela quer alcançar. Crescer é um desejo de todo gestor. Por isso, acompanhar os dados diariamente contribui para decidir o quanto a sua equipe é capaz de entregar por dia, semana, mês, etc. Coerente das decisões, podemos então seguir para a próxima etapa, que é proveniente da vogal A, que significa atingível, onde deve-se traçar metas possíveis de ser alcançadas. Se houver o contrário, pode desmotivar os colaboradores ou a equipe de trabalho. Por isso, os objetivos precisam ser razoáveis para que então não pareçam metas impossíveis de ser alcançadas e distantes. Contudo, os indicadores podem ser audaciosos dentro da organização ou dentro do mercado. É cabível que vale ressaltar que estas metas devem ser estruturadas de modo que possam promover a motivação e engajamento dos colaboradores. Nesta fase do modo atingível, tem também algumas questões para orientação.
O primeiro, o cenário está favorável para a implantação da meta? Segundo, a organização possui os recursos como financeiro, estrutura e recursos humanos para viabilizar a implantação de metas? Porém, é válido ressaltar que dentro desse método atingível, há a possibilidade de você saber que as pessoas são de extrema importância para o sucesso da organização, e são elas que gerenciam e comandam as empresas e que executam e controlam as atividades e processos também. Sobretudo, as pessoas também consomem o produto de uma determinada empresa. Então é necessário ficar de olho quando for mensurar as metas e que elas serão atingíveis também para esse tipo de cliente interno e externo. Já nessa próxima etapa, que tem composta pela letra R, que significa relevante, compreende quando as etapas atingíveis e relevantes caminham juntas, pois ambas estão relacionadas à verificação. Isso quer dizer que todo planejamento deve corresponder à realidade da empresa e ao envolvimento da equipe. Todavia, fique atento para não gerar efeitos contrários ao esperado. Por exemplo, no desgaste da imagem da empresa, no desgaste da equipe e, com isso, na desmotivação para a realização de metas. Perceba quais são as implicações ocorridas em função da implantação da ação para alcance dos resultados. Por fim, para a construção de metas, considere a próxima etapa, que significa cronometrável, representado pela letra T. É importante que você considere o tempo de mensuração, ou seja, determinar um prazo para a realização e cumprimento dessas metas. E é por conta disso que você conseguirá organizar sua equipe e avaliar se as metas estão sendo cumpridas. Assim, você evita o retrabalho e alinha possíveis problemas. O tempo é definido de acordo com o objetivo, contudo, sua equipe precisa estar ciente dos prazos de entrega. Como sugestão, construa um ambiente favorável para a realização de feedbacks, para a troca de boas práticas e com momentos para que a equipe possa esclarecer possíveis dúvidas. Isso motiva as pessoas e gera engajamento. É importante, após ter todos os seus objetivos definidos com essa metodologia SMART, é importante analisá-los, já que os cenários mudam diariamente e por isso as empresas precisam acompanhar esse dinamismo e ter um gerenciamento estratégico. Além disso, existem outros fatores que passaram a ser medidos quanto à performance de uma empresa que você deve estar ciente para não perder oportunidades. Logo, sabendo que os indicadores de desempenho fornecem dados sobre as atividades realizadas, então imagine uma situação em que o setor de reclamação de uma empresa recebe 100 ligações em um mês, sendo que deste 30 chamados são reabertos, ou seja, a taxa de resolução do problema na primeira chamada é de 70%. E o First Call Resolution é um indicador de desempenho que mostra a eficiência do setor de reclamação em resolver a demanda dos clientes. Neste caso, pode-se definir que, em 6 meses, se deseja alcançar que o First Call Resolution seja de pelo menos 85%. Por exemplo, em definir um plano de ação para então assim alcançá-lo. Você pode criar quantos indicadores quiser em sua organização, porém fique atento para não os tornarem irrelevantes e não serem utilizados para tomadas de decisões. Um indicador de desempenho tem a função de proporcionar maior segurança na tomada de decisão, trazer mais eficiência e eficácia nos processos, quantificar as iniciativas e analisar resultados com mais profundidade. Qualquer equipe que já tenha realizado algo fenomenal precisou estabelecer metas antes de chegar lá. A equipe que estabelece metas pode fazer coisas incríveis. Quando definimos metas, conseguimos visualizar o ponto onde queremos chegar e iniciar a jornada da melhor forma possível.